pessoal, beleza? Sou Gabriel Gomes, estou aqui com mais um vídeo do nosso canal Afogados por Aquários. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância da iluminação no aquário e que tipo de iluminação que eu uso aqui, né? Todo mundo sabe, as plantas, qualquer tipo de planta precisa de iluminação, né? Para poder fazer fotossíntese. E muitas vezes o que acontece no aquário das pessoas, né? Que elas têm o CO2, têm a fertilização adequada, mas não tem uma iluminação adequada. E isso faz com que as plantas não se desenvolvam tão bem, né? O tanto que elas poderiam se desenvolver. E às vezes elas chegam até morrer, né? A luz, ela é dividida em diferentes tipos de comprimento de onda, né? Vai do violeta ao vermelho. E o comprimento de onda que as plantas mais absorvem é o azul. O azul, ele está numa faixa de 430 nanômetros, e o violeta 380 e o vermelho 780. Então, o azul está mais ou menos no meio ali. É legal falar também que, apesar das plantas terem uma maior absorção na luz azul, elas também têm uma alta taxa fotossintetizante na luz vermelha também. Por isso que algumas luminárias de algumas marcas famosas usam full spectrum, essas luzes mais avermelhadas. Eu vou deixar uma tabela que eu encontrei no Aqua Hobby, que é um fórum, né, de aquarismo, e mostra um pouco sobre isso daí que eu falei, né? Vai ter um gráfico aí, eu vou explicar pra vocês. Bom, gente, vamos tomar por base nesse gráfico a linha amarela, que é o pico energético fotossintetizante. Ele resume tudo que eu falei anteriormente. Dá para perceber que na zona de 375 a 425 nanômetros é a zona onde tem a maior taxa fotossintetizante da planta. No meio ali, entre 550 e 575, que é o espectro de luz visível verde, é onde a planta menos tem taxa fotossintetizante. E depois, ao passar dos nanômetros aí, né? Entre 675 e 725, que é a luz visível vermelha, a planta começa a ter uma taxa fotossintetizante muito alta também. E com isso dá para perceber que o Full Spectrum ele ajuda bastante mesmo, realmente no desenvolvimento das plantas. Já que, vocês vão me perguntar, Gabriel, mas eu mantenho um aquário só com luz branca e meu aquário vai super bem. Não, sim, de fato ele vai bem. Só que o que acontece é que a luz branca ela é a junção de todos esses espectros. E o Full Spectrum, ele é como se fosse a junção do azul e do vermelho só. Então ele tem uma maior quantidade, assim, né? Uma maior parcela desses dois espectros. Já a luz branca ela tem uma menor parcela por juntar todos os espectros visíveis. Mas aí o pessoal vai me perguntar, Gabriel, como é que eu consigo medir quanto eu preciso de luz para o meu aquário? Meu aquário é plantado, tem plantas low-tech, plantas high-tech, eu quero ter um carpete, como é que eu faço para calcular isso daí? Gente, é bem simples, aqui eu uso, eu meço por lumens. O lumen é a quantidade de luz emitida pela lâmpada. Então, aqui, por exemplo, como eu tenho algumas plantas high-tech, né? Eu acabo usando cerca de 90 lumens por litro. Então, sempre quando vocês comprarem uma lâmpada, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa lâmpada aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Essa aqui é lâmpada LED normal, só que eu cortei o bulbo dela, né? Aquela voltinha, aquela bolinha que fica. E essas lâmpadas, elas sempre mostram o quantos lumens vem, né? Então, é simples. Geralmente você pega, por exemplo, acho que tem 900 lumens cada lâmpada dessa. Eu tenho duas aqui. Aí você pega 1800 e divide pela litragem do seu aquário. Aqui no meu caso é 15,6 litros, não é muito. Então aqui, né, com esse cálculo aí de 1800 lumens para 15,6 litros, mais ou menos, dá cerca de 113 lumens por litro. Isso é bastante, tanto que eu tô até tendo problema com alga aqui nesse aquário. É que essa luminária aqui tá improvisada. Depois eu vou montar uma bonitinha com LED mesmo e vou mostrar aí pra vocês como é que fica. Vou fazer o passo a passo, né, como montar uma luminária LED. Mas por enquanto eu vou tocando com essa aqui pra quebrar um pouco, né, da incidência de luz nas plantas.
eu uso lentilha d'água, né, que é aquela folhinha bem pequenininha que fica em cima, né, pra ela dar uma quebrada, e tava ajudando bastante. Só que como ela se reproduz muito rápido, eu acabei tirando, né, bastante dela e começou a passar mais luz e começou a dar alga tudo de novo, mas eu só tenho que dar uma controlada aqui no fotoperíodo que já resolve bastante. Uma coisa que é de extrema importância também é a temperatura de cor da lâmpada. Como assim? Tem algumas lâmpadas que são branco quente, outras branco frio, algumas mais azuis, mas aqui nesse aquário aqui da frente, aqui ó, o que eu falei, nesse aquário aqui, eu acabei optando por lâmpadas LED de 3 watts, né? Então cada uma dessa aqui tem 3 watts, se eu não me engano são 8 lâmpadas, deixa eu ver, 3, 5, 8 lâmpadas de 3 watts, 24 watts de potência, é suficiente para o meu aquário, né? E não sei se vai dar pra perceber aí pra vocês, ó, essa aqui da ponta aqui, ó, essa aqui que eu tô colocando o dedo, ela é mais amarelada do que essa aqui, ó. Isso porque a temperatura da lâmpada muda, né? Essa aqui é 3500K, né? A temperatura é medida em Kelvin, então é 3500K, e essa aqui 6500K. Full Spectrum, né, que eu falei que é importante, porque o Full Spectrum, ele é como se fosse a mistura do vermelho, que eu falei que é onde as plantas têm a maior taxa fotossintetizante, com o azul, né, que é onde as plantas mais absorvem a luz. Então, ele é a mistura e ele ajuda pra caramba no desenvolvimento das plantas. Falando, mas uma coisa que é bem importante quando se trata de iluminação é a altura do aquário. Ele influencia bastante na penetração da luz, né, até chegar nas plantas carpetes ou nas plantas de meio. Mas se o aquário for muito alto, essa penetração não vai conseguir chegar nas plantas lá embaixo. E se ele for muito baixo ou a luminária estiver muito próxima da superfície da água, muito próxima das plantas, e a iluminação for muito forte, pode acabar queimando as plantas, né? Tem algumas pessoas que elas até medem, calculam quanto precisa de luminosidade no aquário por watts por litro. Então, por exemplo, aqui pro meu aquário, que tem plantas high-tech, eu precisaria de 1 watt por litro. Então eu teria que ter aproximadamente 16 watts para suprir as necessidades de iluminação desse aquário. Mas eu prefiro particularmente usar por lumens por litro e ir vendo também a temperatura das lâmpadas. O fotoperíodo também, a gente tem que simular o mais próximo possível da natureza, né? Geralmente, na natureza, são 4 horas, depois do nascer do sol, são 4 horas de sol claro, 2 horas de sol pleno, que é ali na faixa do meio-dia, e depois mais 4 horas de sol claro de novo, totalizando 10 horas. No aquário, vai muito de aquário para aquário, né? Então a gente pode usar 8 horas, 10 horas, já tenho amigos que usam 12 horas de fotoperíodo e não tem problema nenhum, o aquário vai super bem. Sobre o cálculo de watt por litro, 1 watt por litro é para as plantas de extrema exigência, né, high-techs, e meio watt por litro para plantas de crescimento acelerado, mas nem tanto, e menos do que isso para plantas que não são tão exigentes quanto a iluminação, como anúbias, por exemplo. Gente, eu vou ficando por aqui, né? Isso aí foi só uma introdução à iluminação nos aquários. Vai ter uma parte 2 explicando melhor algumas coisas que eu não acabei falando. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar nos comentários que eu respondo numa boa. E assim, como eu sempre digo, o que eu falo não é a única coisa que funciona, né? São as maneiras que eu uso aqui e que pra mim dão certo. Eu uso 2 tipos de lâmpadas diferentes, né? Aqui, ó, as lâmpadas de 3 watts, né? Que eu comprei com o Flávio LEDs, um amigo nosso, que ele sempre vende pro pessoal do aquarismo.
Esse aquário tá indo super bem. No final do ano eu vou remontar ele, né? Porque esse layout já cansou. E esse aqui tá indo bem também, só tá dando um pouco de alga porque a iluminação tá um pouco forte demais. Mas depois que eu acabar arrumando isso daqui, não vai ter problema, quase nenhum problema com alga, porque tá tudo estabilizado praticamente, né? Eu nem acabei mostrando pra vocês, eu vou aproveitar e dar uma passadinha rápida aqui e mostrar pra vocês. Um amigo meu me deu uma núbia nana aqui no fundo, deu Microsorum. Putz, eu não lembro o nome dessa Microsorum. Ela tava quase morrendo. Eu prendi ela nesse galho aqui só pra ela tentar se recuperar, mas eu vou tirar a hora que ela se recuperar. Deu uma planta vermelha aqui que eu não lembro o nome dela. Não lembro mesmo, desculpa. E deu acho que é rotala, se eu não me engano, lá no fundo. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Lá no fundo, atrás dos musgos, tem algumas rotalas. E a Riccia, né? Que um monte de gente acha que é musgo, mas na verdade não é musgo, é uma planta normal, né? Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no canal, deixem aquele like pra ajudar a gente. Se tiver alguma dúvida, como eu disse, pode tirar lá no comentário. E é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Falou, hein? Abraço!